É claro que eu fico satisfeito quando eu escrevo uma determinada coisa assim, bem lá atrás, e aí, num dado momento, as pessoas falam, olha, é isso mesmo. Né? Vejam só, eu tenho inúmeros textos no meu blog, hoje minha coluna no UOL, né, que não chama mais blog, na Folha de São Paulo também, onde eu escrevo desde 2013, né? Dizendo que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi essencialmente uma questão política. Notem, eu nunca chamei de golpe, como os petistas fazem, como as esquerdas fazem, porque seguiu os rituais que a legalidade aponta. Né? Agora, vamos lá. Então, golpe? Não. Seguiu o ritual da legalidade, passou pelos crivos do Supremo, etc. Agora, eu sempre vi problemas, isso desde sempre, mas eu apoiei o impeachment. Não é segredo para ninguém. Apoiaria hoje? Não. Mas agora fica fácil falar também. Não apoiaria hoje com as coisas que eu sei hoje. Com as coisas que eu vejo hoje. E sim, aí sim eu posso fazer uma afirmação, eu já fiz isso, faço de novo, foi um erro político que a institucionalidade cometeu. Porque abriu a porta para sortilégios que estão aí até agora. E que tem custado muito caro à sociedade brasileira. Eu não sei contar a história que não houve. Sei lá, se a Dilma tivesse permanecido, ela teria tomado medidas econômicas destrambelhadas e o país teria afundado ainda mais. Bom, pode ser. Só que você não conta a história que não houve. A gente conta a história que houve. Né? A gente conta a história que houve. E acho que foi um erro. Houve uma conjunção, uma confluência ali de fatores. As coisas se misturaram, a investigação da Lava Jato se misturou com a questão do governo Dilma e a Lava Jato acabou definindo a sorte da presidente, isso é evidente. Quando o Sérgio Moro vaza uma gravação feita de modo ilegal, então a gravação era ilegal, a divulgação era ilegal, tanto é que ele tomou pito do Teori Zavascki. Quando ele faz isso, ele inflama de novo as ruas. Eu me refiro àquele episódio em que parece que a Dilma estava tentando dar um salvo-conduto para o Lula. Até isso foi desmoralizado, a Vaza Jato já demonstrou, a Vaza Jato e a Operação Spoofing, que Sérgio Moro selecionou um grampo para passar a impressão de que aquele documento era apenas para impedir a ação da Polícia Federal. Um conjunto de outras gravações evidencia que isso também era mentira. Mas, de qualquer modo, inflamou as ruas e a Dilma foi deposta. Por que essa conversa? Porque o ministro Roberto Barroso, do Supremo, afirmou que o motivo real para o impeachment da ex-presidente Dilma em 2016 foi a falta de apoio político e não as pedaladas fiscais. Essa declaração está num artigo que ele escreveu para a revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que será lançada no próximo dia 10 de fevereiro, e o trecho foi antecipado pela Mônica Bergamo, da Folha, e aqui também da Band News FM. Né? Olha aqui, eu sempre disse, e há dezenas de artigos meus por aí, que o impeachment tem uma dupla face. Ele tem uma face que é jurídica, né, necessária, mas não suficiente. Ele tem uma face que é jurídica. Se você não tiver as condições políticas para o impeachment, ele não acontece. E muito provavelmente, não li o artigo, mas muito provavelmente esse é um dos pilares do artigo do Barroso. E está certo, eu sempre disse isso. Tem um documentário, atenção, você tem de ver, está no Netflix,
chama O Processo. Vale bem. Uma dica cultural. Momento cultural. Da Maria Augusta Ramos. Sobre a deposição da Dilma. Tem que ser visto. É formidável. Né? Eu estou convencido hoje de que não houve pedalada. Revendo as coisas, não houve pedalada. O que houve sim foi uma operação contábil. E aquilo que seria uma pedalada não chegou a acontecer, então a Dilma foi derrubada por uma pedalada potencial. Está revendo seu ponto de vista? Estou. Qual o problema? Era contra cotas, agora eu sou a favor. Também revi. Ah, vai defender também o Conselho Federal de Jornalismo que o PT queria criar? Não. E um monte de outras coisas também não. Nesse caso, sim. O governo da Dilma era bom? Não, era um governo desastroso. E foi por isso que ela caiu. Então, se alguém está achando assim, aplausos, o governo... Não, o governo era péssimo. Opções erradas de política econômica. Aliás, Guido Mantega escreveu recentemente o Meia-Culpa. Agora, não houve pedalada. Foi uma forçada de barra. E, portanto, a ex-presidente não cometeu crime de responsabilidade. Isso é mentira. Está confirmado que é mentira. Não? Mas o seu governo era de tal sorte ruim, e meio destrambelhado, que ela ficou sem apoio político. Uma presidente que não tem nenhum terço, um presidente que não tem nenhum terço do Congresso, vai governar como? A Dilma precisava ter 172 deputados, que é um terço mais um da Câmara. E o processo de impeachment não teria prosperado. Ela só teve 137 votos. E, portanto, foi afastada. E o processo foi encaminhado para o Senado. Então, ela não tinha um terço da Câmara, ela não tinha um terço do Senado. Ela não tinha condições de governabilidade. Num dado momento do documentário que eu citei, a própria Gleisi Hoffmann, não estou dizendo que ela estava dizendo que era inevitável, mas ela, num dado momento, se pergunta, caso a Dilma voltasse, porque tem o afastamento, né, até o julgamento, caso a Dilma voltasse, será que haveria condições de governabilidade? Resposta: provavelmente não, seria muito difícil. Então, um presidente não pode tomar determinadas decisões e fazer certas escolhas que inviabilizem a sua convivência com o Congresso. Será que se Dilma tivesse tido a flexibilidade que Bolsonaro acabou demonstrando, ela teria caído? Provavelmente não. Se o PT tivesse aceitado as condições de Eduardo Cunha, provavelmente não, porque ele nem teria dado o primeiro passo do impeachment. Então, manter o governo, isso aí, leiam O Príncipe de Maquiavel, manter o governo é sempre uma operação muito delicada. Né? E é preciso ter grande habilidade para isso. Ou então, terceirizar o governo. Como fez Bolsonaro. Terceirizou para o Centrão. Digamos assim, numa posição ambígua, porque Bob Furu e Avolio Bene. Isso é ruim, claro. Uhum. Não temos, a rigor, um governo federal nem com controle do orçamento, que ele não tem. Mas, ao mesmo tempo, não vem do Centrão as manifestações golpistas, já falamos aqui. Ontem, o discurso do Arthur Lira foi um discurso antigolpista. Embora ele seja ali um dos comandantes desta sociedade que se estabeleceu. Sim, a Dilma caiu porque faltou apoio político. Quando alguém cai por falta de apoio político,
culpa não é só de quem derruba. Para deixar muito claro o que eu penso. A culpa não é só de quem derruba. Por que é que o Lula está fazendo um esforço danado, enfrentando inclusive certas obtusidades do seu partido, para tentar fazer uma aliança que caminhe para o centro, que vá para o centro? Porque se não tiver apoio do Congresso, não governa. Esqueça. E não governa mesmo. Bolsonaro tentou 2 anos levar a coisa na porrada. Descobriu que se não fizesse acordo com o Centrão ia ser empichado. E aí ele fez. E aí ele entregou tudo. Reservando ali algumas áreas, digamos, de reserva ideológica, de militância ideológica, para o seu gosto pessoal e da sua turma. Não li o artigo do Barroso. Agora, a tese de que a Dilma caiu por questão política é uma evidência escancarada. Ainda que tivesse cometido o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, insisto, ele é uma condição necessária, mas não suficiente para o impeachment. A suficiência só vem com a questão política. Revendo os números, vendo o documentário, fazendo as contas, chegando à essência da tese que derrubou Dilma, que foi aprovada, relatada pela Anastasia, que agora foi para o TCU, não houve pedalada. Até porque, se o projeto que estava no Congresso fosse aprovado com a mudança necessariamente no orçamento, com a mudança no orçamento, não teria havido o estouro anunciado. Então se derrubou alguém por uma pedalada potencial. Mas que reste uma coisa essencial. Um presidente precisa ter condições políticas para governar. A Dilma havia perdido, em razão, inclusive, do insucesso do governo em várias áreas. E não houve tempo para correção. E é uma questão de honestidade intelectual dizer tudo. Aliás, vejam esse documentário que eu estou falando, e vocês vão perceber lá que aparece, por exemplo, a deputada, hoje deputada estadual Janaína Pascoal, como uma das signatárias da denúncia. E agora que a gente já sabe no que ela se tornou e, portanto, aquilo que ela era e não se mostrava, é muito ilustrativo. Quando ela tem ataques de indignação, falando que ela só fez o que fez porque ela ama o Brasil, que não tinha nenhum interesse, que não fosse o patriotismo. E aí alguém diz, está se preparando para ser deputada federal, né? Não foi federal, mas foi estadual, por razões de conveniência familiar apenas. E outras figuras que depois apareceram para infelicitar o parlamento brasileiro já estavam ali muito ativas. O texto do Barroso está correto, muito provavelmente, pelo menos na tese essencial de que a queda foi política. Agora, faltou condição política porque o governo era muito ruim. E um presidente da República precisa saber negociar e conversar com o Congresso. E não pode odiar a política. Tem de gostar da política. Em havendo presidencialismo, eu acho que o presidencialismo tem de acabar. Ou com o parlamentarismo, ou com o semipresidencialismo.